Olha só, minha gente, tô fazendo pra vocês aqui, mostrando, né, o meu peso. Tirar aqui, ó, 61,40, eu tava com 67 e pouco, quase... Ainda tô vestida, né? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com vocês da cidade de Forlì, na Emília-Romagna. Minha gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui separado do outro vídeo, porque ontem eu fiz um vídeo assim no mercado, né, tomando meu café da manhã, no meu dia a dia, cuidando das minhas coisas que eu, né, da minha vida aqui. Mas assim, eu falei um pouco sobre emagrecimento, mas teve uma amiga aqui que chama Hilda, deixa eu ver aqui para não errar o nome dela, é a Hilda Santos. Um beijo, Hilda, para você. Deus abençoe, minha querida, grandemente, tá? Sua vida. Muito obrigada por ter deixado seu comentário aí. E a Hilda tava me perguntando, né, pedindo para me passar a dieta aqui para vocês, como é que eu fiz, né, que eu já falei que eu perdi aí, gente, mais de 5 quilos. Eu vou deixar, né, já na capa do vídeo, a foto aí do meu antes e depois da balança, né? E muita gente tem, algumas pessoas também têm comentado, né, marido? Pelo seu rosto já dá pra perceber que você emagreceu. Gente, olha, uma das coisas que a gente percebe que a gente emagrece é isso aqui, olha, isso não mente, olha. Quando a gente tá com esse fundinho aqui, eu mesmo, quando eu consigo ver esse osso meu aqui, ó, é um sinal de que eu realmente... E as roupas também, né, minha gente? Não mente. E eu decidi fazer esse vídeo separado porque eu posso explicar um pouco melhor pra vocês. Eu não vou falar de dieta, gente, tá? Eu gostaria que vocês me entendessem aqui no vídeo. Eu vou falar uma coisa que eu entendi pra minha vida, algo que vai servir pra minha vida inteira. Porque dieta é uma coisa muito passageira. Quando a gente fala em dieta, a gente fala em algo que você vai fazer para alcançar um objetivo e ponto final. Mas na minha mente, tá? Eu tenho o meu projeto é de manter o meu peso, sim, pro resto da minha vida, até diante que Deus quiser. Então é isso. Então, dieta geralmente você faz para alcançar um objetivo. Você ali restringe muita coisa, né? Tem gente que faz dieta do ovo, tem várias dietas, né? Dieta da proteína, mas eu não vou falar sobre dieta, tá, gente? Eu vou falar sobre reeducação alimentar, que é uma coisa que não tem nada a ver com dieta, porque geralmente a reeducação alimentar, você não vai se restringir, você não vai se limitar, assim, se limitar sim, né, gente? Mas você não vai se restringir a alimento A ou alimento B. Então, assim, a reeducação alimentar, você vai estar se reeducando. Porque a gente tem várias fases na nossa vida, né? A gente, tipo assim, tem fase que a gente tá muito, né, muito bem emocionalmente, psicologicamente. E aí a gente consegue, né, alcançar um objetivo muito mais rápido, né? Às vezes você fala, poxa, eu saí né, aqui dos trilhos, quero entrar aqui nesse trilho aqui, eu quero ter uma medida menor. E aí o que você faz? Você vai, né, se colocando ali, controlando sua alimentação e você consegue chegar no seu objetivo com uma facilidade muito grande. Mas nem sempre é assim, gente. Então, uma coisa que eu vou ser muito verdadeira aqui com vocês e gostaria muito que você que tá aí, a Hilda Santos e tantas outras que estejam também nesse processo, seja muito verdadeira consigo mesma, gente. Isso é muito importante. Por que eu falo que a gente ser verdadeiro com a gente? No sentido de não tampar o sol com a peneira. Às vezes, por exemplo, eu fiquei procurando o que é que tá me deixando assim. Porque como eu falei com você, eu vou falar com vocês aqui. Eu comecei a falar no outro vídeo, mas decidi fazer, como eu falei pra vocês, um vídeo só falando sobre esse assunto. Então, como eu trabalhei o ano passado, no verão, e eu via que eu não comia tanto, mas eu não conseguia, gente, reduzir minha medida. Continuar no meu 38 sem estar sobrando nada para um lado e para o outro. E aí eu percebi que, eu falei, poxa, a única coisa que pode ser é o meu DIU. Eu usava, eu até não expliquei no outro vídeo, mas eu vou explicar aqui, minha gente. Eu usava um DIU de hormonal. E aí eu estou usando um DIU de cobre, tá? Eu continuo usando o DIU. Mas eu fui pesquisar que o DIU de cobre, ele não tem esse hormônio que o DIU
hormonal tem, né? Então, assim, eu falei, poxa, eu vou trocar, porque eu tô vendo que eu tô com uma dificuldade maior. Aí muitas pessoas já levam pro lado da idade, gente, e não tem nada a ver. Qualquer pessoa em qualquer idade, ela pode sim ter uma perda de peso. Eu não tô falando aqui de caso específico, porque tem pessoas que às vezes têm algum problema genético, alguma coisa que faz com que ela não consiga perder peso. Aí já é uma questão de procurar um médico, né? Dependendo, se você analisar a sua vida, né, gente? Por isso que eu digo que a gente tem que ser muito verdadeira com a gente mesmo. Se você analisar que você tá usando um anticoncepcional, e antes do anticoncepcional, o seu corpo era de um jeito. Depois do anticoncepcional, ele mudou de outro para outra, né? Você aumentou de peso. E você tá com muita dificuldade de perder peso, coisa que antes não era. Então, você, né, deve prestar atenção no seu anticoncepcional, procurar um médico, procurar trocar. Porque os médicos, eles sempre dizem que o anticoncepcional não tem nada a ver, gente. Mas eu, no meu caso, eu vi que realmente tem sim, tá? Porque eu continuo com o mesmo padrão que eu tinha de alimentação. Apesar de fazer um pouco mais de jejum intermitente, tá? Mas, como eu disse, como eu tô dizendo aqui pra vocês, a gente precisa ser muito sincera com a gente pra gente não... às vezes a gente, por exemplo, você tá num período que ninguém sabe, mas só você sabe, de angústia, de preocupações, um pouco depressiva. E o que que acontece? Você vai e desconta na comida. Como você desconta na comida, é lógico, muitas vezes você tá querendo alcançar um peso, mas aquele desejo de comer, né, de se sentir aliviada, fala mais forte, né? Então, geralmente, quando a gente tá passando por alguma questão, gente, tem pessoas que se abrem muito mais. Eu acho que é muito mais fácil você manter até essa questão da ansiedade menos quando você é uma pessoa que se abre mais, que tem uma amiga que você se abre. Você consegue se aliviar mais. Se não, se você é aquela pessoa que guarda muito pra você também, você vai descontar em alguma coisa, né? E geralmente na comida a gente desconta. E é muito, como eu disse, é por isso que a gente precisa ser muito sincero pra gente enxergar direito o que pode estar acontecendo na vida da gente. Outra coisa às vezes, é uma vida muito ociosa. A gente não faz nenhum tipo de exercício físico. Não falo que você tem que ir lá na academia pegar peso, entrar na academia, mas às vezes 10 minutos de caminhada, gente, segundo os especialistas, já faz sim. Minha gente, me desculpa, mas tem uns barulhos ultimamente. Esse bairro tá tão barulhento, mas é obra pra todo lado, tem obra, tá, gente? Então releve aí. Então, às vezes, a gente tá muito ociosa em casa, né? Só vendo série ou coisa assim, a gente não faz a caminhada, então acaba, minha gente. E ali, né, você fica, como eu disse, às vezes descontando na comida a ansiedade e acaba assim, gente, engordando. Então, por isso que a gente precisa ser muito verdadeira, para que a gente possa identificar e ir no foco do problema. Então, eu, por um período, eu realmente estava muito ansiosa. Às vezes eu fazia, por exemplo, eu não tomava café da manhã. Mas aí eu comia ao meio-dia, comia a mais. À tarde eu ia lá e comia alguma coisa. À noite eu não resistia. Às vezes eu fazia um café com leite e tomava com alguma coisa. Comia alguma coisa. Que às vezes não vai... Porque não é que você comer simplesmente que vai te engordar, né? Tem coisas que tem tem menos caloria. Então, é por isso que eu falo sobre reeducar a alimentação, minha gente. Para que depois a gente, por exemplo, eu não sou aqui, gente, olha, não tô aqui para criticar ninguém, eu tô falando da minha experiência. Eu espero que vocês me entendam, porque eu acho que se você chegou no seu peso, se você chegou porque você tomou algum medicamento, alguma coisa, é importante que você chegou. Mas no meu ponto de vista e pra minha vida, né, eu não tomei nenhum tipo de medicamento, gente, mas o que eu mais queria muito era chegar no meu peso ideal e permanecer, né? Eu quero permanecer nesse peso. Então, por isso que eu acredito que reeducar a alimentação é uma coisa muito importante. Principalmente não tirar tudo da sua vida. Tudo. Você pode ir tirando muitas coisas que pode contribuir para o seu aumento de peso ou atrapalhar na sua perda de peso, você ficar estagnado, porque às vezes a gente fica estagnado, nem aumenta, nem diminui. Eu já passei por isso. Mas você também pode começar a tirar, por exemplo, se habituar a tomar um café sem açúcar, tomar um suco sem açúcar,
principalmente procurar frutas que sejam, porque a fruta ela já tem a própria açúcar, né? Então, procurar tomar um suco sem açúcar, e cortando açúcar de alguma maneira. Não quer dizer que você vai cortar açúcar, que você não vai comer coisas que você gosta. Então, assim, por isso que eu digo que a gente tem que ser muito verdadeira, porque eu não vou aqui dizer, gente, eu fiz uma dieta restritiva, eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia, como é que eu como. Não, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, gente, eu não como chocolate, porque eu como chocolate. Às vezes eu como chocolate, um pedaço de chocolate. É isso, minha gente. Às vezes eu como um pedaço de chocolate, mas não é todo dia, não. Eu como a barra inteira, não. Eu vou lá como um pedaço. Eu agora mesmo peguei eu almocei, né? Eu peguei um pedaço de chocolate e eu falei, nossa, tá muito. E aí... Então, assim, tomo café da manhã. Né? Toda vez que eu tomo café da manhã na rua, não, tem dia que eu falo assim, hoje eu vou fazer um jejum intermitente. Então, meu marido toma café, eu pego só um café pra mim. Então, eu acredito que o jejum intermitente também, minha gente, ele ajuda muito a gente controlar esse lado da comida, entendeu? De você comer muito. Tem gente que fala, a primeira refeição do dia é mais importante. Mas não sei se vocês já ouviram falar, especialista, né? A gente que pesquisa, minha gente, que o jejum ajuda a curar até algumas doenças. Então, o jejum não faz mal pra ninguém, gente. Pelo contrário, faz só bem. Faz pro a vida espiritual, faz pro sua vida emocional e pro seu físico também, tá? Então, se você começa a fazer alguns jejuns intermitentes, você vai ver que você vai ter mais controle sobre aquilo que você come. E como eu disse, não é cortar tudo, porque eu acho que essa coisa radical, minha gente, nunca dá certo. A não ser para quem, por exemplo, você trabalha com isso, você é um fisiculturista, você é sei lá, alguma coisa nesse sentido aí, um atleta, né? É diferente, você ganha dinheiro disso, você vive disso. Então, é outra coisa, é outra história. Mas você que é uma pessoa comum, que só quer ter um corpo legal e quer viver a vida, porque a vida também é passageira, a gente não adianta a gente ficar, né? No meu ponto de vista, tá, gente? É a minha maneira de ver a vida. Pra mim, não adianta eu ficar assim, hoje eu vou comer só verdura, só fruta, só verdura, só fruta, que é muito bom. Mas um dia, tem um aniversário, eu vou comer um pedaço de torta. Um dia, eu vou tomar um copo de refrigerante. Tá, gente? Quem não quiser, não é que eu tô dizendo que você tem que fazer isso, mas eu, de vez em quando, eu tomo um copo de refrigerante. De vez em quando, às vezes eu faço aniversário das crianças aqui em casa, eu como um pedaço de torta. Quando eu saio, que eu quero tomar café da manhã na rua, eu como uma pasta de manhã, tomo um cappuccino sem açúcar, porque a pasta já tem açúcar. Então, eu tô vivendo, minha gente, mas assim, com moderação, né? E à noite eu tenho evitado comer. É isso mesmo, porque à noite a gente tem uma dificuldade muito maior de digerir também tudo aquilo que a gente comeu. E você vai deitar, né? Ali come, passa meia hora, uma hora, não sei quantas horas, mas você ainda não conseguiu digerir aquilo ali. Você não fez uma caminhada, você não fez nada que pudesse queimar aquelas calorias. Então, pra mim, tá, gente, o que eu tô dizendo aqui pra vocês é o que funciona na minha vida. Quando eu fui pra Eslovênia, eu estava no meu peso ideal e fazendo tudo isso que eu tô dizendo pra vocês. Então, foi por isso que eu entendi que alguma coisa estava errada. Tipo, esse DIU que eu coloquei, depois que eu coloquei o DIU, eu mudei completamente o meu corpo. Fiquei com muito mais volume nos seios, bumbum, nas minhas pernas. Eu fiquei assim... Tipo assim, tudo que eu fazia, parecia que eu não fazia nada pra reduzir as minhas medidas. E aí eu vi, né, olhando minhas fotos da Eslovênia, eu magra, e depois eu vendo que eu tava e tava comendo tudo que eu, por exemplo, comia, eu às vezes não tomava café da manhã, às vezes tomava café da manhã. Aqui em casa, quando eu tomo café da manhã, a maioria das vezes, minha gente, eu como um biscoito creme crack, com leite sem açúcar, café com leite sem açúcar. Às vezes, eu compro sempre abacate pra mim. Aqui em casa a gente nunca deixa faltar a banana, então às vezes eu faço a fruta mesmo, coloco um pouco de mel, como a fruta. Então, geralmente quando eu como pasta, gente, geralmente é quando eu saio. Em casa é muito mais difícil eu comer, entendeu? Então, em casa eu como já um biscoitinho, eu tenho até aqui, creme crack, que eu não deixo faltar, biscoito creme crack, banana. Agora eu não comprei, eu fui no Lidl,
eu não comprei o abacate, mas aqui tem maçã. Então, pica tudo, faz, né? Coloca um pouco de melzinho, você come no seu café da manhã. E o almoço é uma coisa muito importante porque nós que somos brasileiros, a gente tem a nossa comida, ela é bem misturada, né? Bem misturada, gente. Então, a gente come assim, a gente faz aquele prato, né? Feijão, arroz, farofa. E aí você vai ter que observar, poxa, quanto carboidrato tem aqui? Né? Quanto tem de carboidrato? Já tem o arroz, tem o macarrão? Aí você vai escolher, ou você coloca um pinguinho de cada coisa, para que não fique no final aquele prato gigante, né? Ou você escolhe um desses carboidratos que você quer comer, porque, ou talvez seja um pouquinho de cada coisa, seja o ideal. No meu caso aqui em casa, a gente come tudo separado, né? Aqui, ontem eu fiz o almoço, né? Mostrei no outro vídeo passado, e o almoço era salada, né? Com brócolis. Aquela salada, eu faço uma salada, gente, aqui muito misturada com muita coisa. Coloco atum, coloco feijão, coloco muita coisa na minha salada. Folhas verdes, coisas cozidas, coisas cruas. Então, assim, fica aquela salada bem completa. Mas eu fiz também purê de batata, aí massa, porque eu tenho um filho de 20 anos. Meu filho, ele, né, gente, ele não tá em dieta, né? Precisa de caloria. E meu marido também gosta de pasta. Mas eu, gente, eu sei que já tem o carboidrato da batata, eu não como, assim, boto pouco de batata pra mim, pouca e salada também, e tem o peixe, então assim, você pode comer mais o peixe, mais a carne que seja uma carne mais magra, né, um frango, alguma coisa, porque não engorda, não tem tanta caloria. E salada, um pouco de purê, né? Não exagerar, gente. Reeducação alimentar é você parar de fazer aquele pratão, né? Parar de fazer aquele prato enorme, ou de estar comendo toda hora, fora de hora. Né? Como é que se fala? Se colocar novamente, né, nos trilhos. Então é isso, minha gente. Isso é reeducação alimentar. Então eu tô falando pra vocês aqui, não tô falando de dieta, de nada. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de dieta. Tô falando que você tem que cortar isso, cortar aquilo, mas eu tô dizendo que quanto mais você buscar uma vida pra você mais saudável, mais prazerosa, no sentido de não ficar sempre, né? Porque quando a gente começa até se limitar exageradamente, faz mal também pra nós. A gente começa a sentir culpa de tudo e vira aquela doença, né? Então, no meu ponto de vista, gente, eu acho que se é uma coisa pra vida inteira, você precisa, sim, ter equilíbrio, né? Porque é algo, pra mim, a educação alimentar é uma coisa pra vida. Então, pra quem tá com essa questão de peso, é necessário que entenda, isso é uma coisa pra sua vida inteira. Você precisa manter isso todos os dias da sua vida, olhando o que você tá comendo. Poxa, o que é que tem carboidrato aqui? Isso aqui tem carboidrato? Não, vou comer só isso aqui, né? Vou evitar jantar, né? Então, a gente consegue ter uma vida mais prazerosa. Eu falo isso por experiência própria. Quando a gente não se limita, né, a algumas coisas, quando a gente se permite a tudo, mas com moderação, com muita moderação, né? E é isso, minha gente. Eu tô falando aqui muito sincera com vocês. Poderia fazer um vídeo, né, gente, falando um monte de coisa. Gente, eu vou ensinar vocês e mostrar vocês o que eu como durante o dia. Que alguém quiser saber, o que eu posso mostrar, minha gente. Mas, como eu tô dizendo pra vocês, é isso. Eu não tô aqui sendo nem hipócrita, né? Nem tô trazendo nada de hipocrisia aqui. Tô sendo muito sincera. Eu acho que o certo não é deixar de comer. O certo é você diminuir aquilo que você come. E olhar o seu estado emocional, como é que você está. Se você tá com passando alguma coisa, você tá com alguma preocupação, tá descontando isso na comida. É muito bom você encarar isso com muita verdade, para que você possa, né, mudar o seu foco. Porque vai chegar um momento que você vai... Eu ficava assim, eu tava tentando resistir, né? Eu tava ali precisando descontar em alguma coisa. E ia pra comida, né? E quando eu ia comer, eu olhava e falava, nossa, poxa, não era pra mim comer, né? Eu tô querendo emagrecer, como é que eu faço? Mas eu vou comer isso aqui mesmo, eu comia. Então aí, quando vai chegar o momento que você vai entender que o que você quer,
Você quer ficar magra daquele jeito que você acha que vai ficar legal, ou você quer comer demais. Então, a gente vai em hora e vai falar, não, basta. Eu vou comer isso aqui, porque eu sei que isso aqui vai me deixar com o corpo que eu quero, com a saúde que eu quero também. Antes, há uns 2 anos atrás, minha gente, todo dia eu comprava refrigerante aqui em casa. Todo santo dia. Eu cortei com isso, gente. Eu compro refrigerante aqui num período especial, numa festa, alguma coisa assim, tá? É isso aí. Mas não fico mais comprando refrigerante, tá, gente? Eu compro bastante isso aqui, ó, água com gás. Eu gosto muito de tomar água com gás com limão, que é muito bom também a gente tomar durante o dia. E tô sendo muito assim, gente, eu acho que não tenho mais nada a dizer. O meu conselho pra você é: continua comendo o que você come, mas tira metade daquilo que você come, observa a quantidade que você está comendo. E se você está comendo fora de hora, entendeu? Ou se você está comendo doce todo santo dia. Como eu tô dizendo pra vocês, não é todo dia que eu como pasta. Não é todo dia que eu tô tomando café da manhã fora. E quando eu tomo café da manhã na minha casa, eu já escolho coisas mais ligeiras, mais saudáveis, que eu sei que não vai, né, me trazer nenhum prejuízo para aquilo que eu estou fazendo. Outra coisa, como eu disse para vocês, eu não estou mais, assim, jantando à noite, porque a gente vai fazendo avaliação da nossa vida, né? Antigamente eu não ligava para jantar à noite. E eu era uma pessoa com corpo legal, né? Então eu falei, poxa, a gente pega esse hábito, né? Que é bom a gente jantar à noite. Às vezes você vai sair com alguém, vai sair com o marido, né? Com a família, ou com alguns amigos aí, e as pessoas convidam você para jantar. Você pode ir, gente. Eu acho que é uma coisa que a gente não deve se limitar. Eu vi uma pessoa falando assim, que o filho dela chamou ela, né, pra o churrasco. Ela falou, eu já tinha ido. Eu falei, não vou, porque eu já fui. Mas assim, gente, no meu ponto de vista, se fosse eu iria. Mas escolher uma carne magra, uma salada, entendeu? A gente precisa se dar limites também, porque se a gente não tiver esse autocontrole sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nós estamos comendo, a gente nunca vai conseguir chegar no peso que a gente quer, tá? Isso que eu falo pra você, primeira pessoa que aplica isso na vida sou eu. Pode ter certeza, entendeu? Mas como eu digo a vocês aqui, sem hipocrisia e sem fingimento e sem dizer, não, porque eu faço uma dieta assim. Não, eu como de tudo, minha gente, mas moderadamente. Hoje eu comi carboidrato 2 vezes, mas comi pouco ao meio-dia, que foi um pouquinho de purê, comi salada. À noite eu vou jantar? Eu não vou jantar à noite. Por quê? Porque eu não vou jantar, porque eu acho melhor eu não jantar à noite. Mas se eu for jantar à noite, o que eu como? Eu como um pouquinho de salada, ou alguma coisa que não tenha gordura, uma carnezinha. É a melhor coisa, gente, tá? Buscar se cuidar, se amar, você se olhar no espelho e se amar. Porque é muito ruim quando a gente se empanturra de tudo que a gente quer, mas quando a gente se olha no espelho, a gente não tá achando legal aquilo que a gente tá vendo. Então, é isso, minha gente, tá? Não é difícil, não. Basta a gente focar, basta a gente todo dia dizer, mas pra que eu tô comendo isso? Toda vez que você for comer fora de hora, por que eu tô comendo? Pra que eu tô comendo? Muitas vezes eu fui comer coisas e botei lá de volta, porque eu via que eu tava somente caçando alguma coisa pra me dar um pouquinho de, sabe? Descontar aquilo ali, sei lá. Gente, olha, é muito complicado quando a gente coloca nossas emoções na comida, né? Mas como eu disse pra vocês, o jejum intermitente também ajuda muito porque nos dá esse autocontrole, tá bom? Um beijo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiser aí que eu dê alguma outra dica pra vocês, mas segue o que eu tô dizendo, reduz pela metade que você tá comendo e os intervalos que você tem beliscado, minha gente. Corta essa questão de estar beliscando, que você vai ver, você vai chegar no seu peso ideal, tá bom? Um beijo grande pra vocês, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que tenha sido útil esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.